Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre Manuel e será assim que tem alguma chance do zagueiro sair antes mesmo desse término da atual Série B. Dedé e Orejuela, que são assim algumas peças que o Cruzeiro pode usar para troca entre jogadores, e será que compensaria esse caso para o Cruzeiro? Saída do lateral esquerdo Giovanni Palmieri, além do caso envolvendo o Felipe Machado e a sua permanência na Toca da Raposa para esse ano de 2021. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre o lateral esquerdo Giovanni Palmieri, lateral que foi anunciado a sua contratação pelo Santo André lá de São Paulo nessa última terça-feira. E bom, já era bem previsto que ele não iria continuar aqui no Cruzeiro, principalmente por conta da péssima temporada de 2020. E por aqui, ele disputou 6 jogos, marcou 1 gol e contribuiu ainda com outras 2 assistências. Enfim, ele que começou assim com grandes expectativas, ainda sendo um pedido do técnico Enderson Moreira, e até mesmo eu pensei que ele seria o titular absoluto nessa posição, o que acabou não acontecendo, e o Cruzeiro só foi ter assim um pouco mais de paz nessa lateral esquerda quando o Matheus Pereira se firmou na posição. Enfim, ele que já estava afastado do Cruzeiro desde meados lá de agosto, e até mesmo na sua despedida, que ele postou um texto lá no seu Instagram pessoal, falou que foi tratado como um marginal aqui no Cruzeiro porque não tinha feito nada e estava treinando separado. Enfim, eu não diria assim que um jogador só treinaria separado se tivesse feito algum ato indisciplinar, mas sim porque não estava jogando nada dentro de campo. De qualquer forma, acho que o Cruzeiro até insistiu demais no lateral e nem pode reclamar assim que não teve oportunidades, já que jogou com todos os treinadores, inclusive com o Filipão. E até que foi bom, porque o Cruzeiro tinha contrato com ele até o final desse ano e teria que pagar assim mais outros 11 meses de salário, que sem dúvidas não seria interessante por parte do Cruzeiro e até mesmo para o jogador, que já possui seus 31 anos de idade e não compensaria ficar um ano todo parado. Mas enfim. E vocês acham que nesse setor de lateral esquerdo o Cruzeiro precisa de mais um reforço para 2021? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Outro assunto importante é sobre o Felipe Machado, jogador que tem sido peça fundamental para esse time de Filipão e também essa arrancada do Cruzeiro até umas 6 rodadas atrás. Enfim, ele que tem contrato com o Cruzeiro até esse dia 31 de janeiro. E depois disso, ele irá retornar ao Grêmio, que tem contrato até o final da temporada. Enfim, o seu empresário, em entrevista ao Globoesporte.com, afirmou assim que ele já recebeu 2 propostas de clubes da Série A, e esses 2 times que ainda não foram revelados. E ele afirmou que o Cruzeiro ainda não procurou o atleta para tentar assim resolver essa situação contratual e assinar um novo vínculo com o Felipe Machado. E é bem provável que o Cruzeiro realmente espere assim ou terminar a Série B, ou ao menos assim garantir a pontuação para continuar na segunda divisão. Que lembrando, ainda temos chance de rebaixamento. E seu próprio empresário ainda afirmou que tem interesse de conversar primeiramente com o Cruzeiro, já que até deu uma certa visibilidade maior no jogador, que apesar disso ainda o Grêmio não tem interesse em reintegrar o atleta, ou seja, seria muito mais fácil para o Cruzeiro assinar um novo contrato. E espero que isso realmente aconteça, já que Felipe Machado possui seus 24 anos de idade, ou seja, não é um jogador velho e ainda tem um potencial de valorização. E nesse ano disputou 36 jogos pelo Cruzeiro, marcou 2 gols e ainda contribuiu com outras 7 assistências, sendo o líder de assistências do Cruzeiro na Série B. Nesse setor de volantes que o Cruzeiro assim, realmente está bastante sem opção, e acho que mesmo que o Felipe Machado fique, deverá ser contratado ao menos mais um jogador para esse setor. E vocês acham interessante o Felipe Machado continuar aqui para essa próxima Série B? Falando sobre permanência, temos que falar também sobre o Manuel, que é outro jogador que está sendo fundamental para o Cruzeiro nesses últimos jogos da Série B. Atleta que voltou de empréstimo lá em julho, eu até fiquei assim com certo receio qual seria o futuro do jogador. Que bom, Manuel, apesar de ser um atleta bastante consistente, dificilmente conseguiu assim ter uma certa sequência de jogos, principalmente aqui no Cruzeiro. E até mesmo a Raposa emprestou ele em 2019 para o Corinthians e por lá ele foi muito bem.
Inclusive, nunca tinha visto ele jogando bem assim pelo Cruzeiro, mas nesse ano de 2020 ele se redimiu, sendo no total 18 partidas e marcou outros 6 gols, sendo o artilheiro do Cruzeiro na Série B ao lado de Rafael Sobis e é também o maior artilheiro zagueiro do Brasil nessa temporada. E ele que tem vínculo com o Cruzeiro somente até o dia 31 de julho de 2021, ou seja, até mesmo já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, tanto do futebol brasileiro quanto do futebol internacional. Isso que preocupa bastante o Cruzeiro, já que, não sei se vocês lembram, mas a Raposa desembolsou quase 15 milhões de reais para trazê-lo lá do Atlético Paranaense em meados de 2014. Contratação que tinha uma grande expectativa, principalmente ao lado de Dedé, que vinha jogando muito naquela época. Enfim, a grande questão é o salário, já que atualmente o Manuel recebe na casa dos 150 mil por mês, mas esse valor é muito inferior do que ele estava recebendo lá no Corinthians e até mesmo quando estava aqui no Cruzeiro nos anos de 2015 até 2018. E se a Raposa não aumentar esse valor, acho muito difícil o atleta continuar aqui nessa segunda divisão. Isso porque ainda tem essa questão que está terminando o seu contrato. E ele que possui seus 29 anos de idade e além do Cruzeiro já defendeu o Corinthians e o Atlético Paranaense, clube pelo qual foi revelado. E seria também interessante o Cruzeiro assim pensar em uma possível renovação e até mesmo negociar a sua ida para algum outro clube, principalmente do futebol internacional, já que se destacou muito marcando esses gols e não duvido nada o Cruzeiro ao menos recuperar esse valor do investimento com algo na casa dos 15 milhões de reais. Mas isso só seria possível se o Cruzeiro renovar esse vínculo com o Manuel. E o último assunto desse vídeo é sobre o zagueiro Dedé e também o lateral direito Orejuela, onde assim, nessa última semana, muitos torcedores vieram me perguntar se o Cruzeiro teria interesse de trocar algum desses dois jogadores por outros atletas dentro do futebol nacional. Enfim, acho que alguém aqui que acompanha com mais frequência o meu canal até mesmo percebeu naquela troca com o Marrone e outras especulações que estava tendo com o Orejuela, que não aprova assim essa troca imediata e também somente entre jogadores, porque não seria nada vantajoso para o Cruzeiro. Isso porque estamos precisando atualmente de caixa e se trocar, por exemplo, o Orejuela por um outro atleta, acho que não compensaria muito porque esse outro atleta teria um salário muito acima do teto e também não iria pegar esse valor da venda para pagar salários atrasados e também as dívidas que o Cruzeiro acumulou nos últimos anos. Isso serve também tanto para o Dedé e principalmente para o Orejuela. Lembrando que Dedé recentemente levou o Cruzeiro na justiça e esse acordo que eu não sei o que vai acontecer, mas é até perigoso o Cruzeiro ter que rescindir o vínculo do jogador, já que não paga salários há um bom tempo e também tem aquelas dívidas que juntas passam na casa dos 20 milhões de reais. E Dedé, que até pouco tempo atrás, ali no início de 2019, era um dos zagueiros mais valorizados do futebol brasileiro. E só para se ter uma ideia, o Cruzeiro recusou algo próximo dos 30 milhões de reais quando o Flamengo demonstrou interesse na sua contratação. Que hoje assim, Dedé com seus 32 anos de idade, já não é um atleta novo e também por conta dessas várias lesões, vários clubes ficam assim com um pé atrás em relação ao jogador. E Orejuela, que é um dos maiores ativos do Cruzeiro nesses últimos anos, possuindo um valor de mercado na casa dos 22 milhões de reais. E esse valor que, como eu disse anteriormente, seria fundamental para o Cruzeiro pagar assim as dívidas que tem internamente nesse ano de 2021, como por exemplo os salários atrasados. E se trocar assim por um Michael, por exemplo, apesar de ser um excelente jogador, não acho que seria inteligente por parte do Cruzeiro, já que não teria condições, como eu disse, de pagar o salário e não teria caixa para manter o clube funcionando. Mas enfim. E vocês acham interessante o Cruzeiro se desfazer desses dois jogadores? De quais formas? Já que é bem provável que os dois não continuem aqui na Toca da Raposa. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Aproveite agora para seguir meu perfil pessoal lá no Instagram, para vocês acostumar um pouco mais com a minha cara, e também o perfil pessoal do Cruzeiro News na mesma rede social, que eu vou deixar aqui todos os links na descrição, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.